Olá a todos! Nós vamos retornar agora com a nossa sexta aula que diz respeito à comunicação, né? Como é que os meios, os tipos de comunicação, como é que a gente pode fazer uma comunicação de forma adequada, né? Visando melhorar a transmissão de informação, né? Trazer aí alguns benefícios no nosso meio laboral, ou até mesmo no âmbito da saúde. Vamos discutir um pouco esse tema. Eu sou Tassiane Marinho Albuquerque Vasconcelos Cruz e já vamos conversando com vocês aí ao longo de 5 outras aulas, né? Vocês já estão familiarizados. Com relação a essa sexta aula, nós temos como objetivo compreender a comunicação efetivamente e saber como se comunicar bem, principalmente no contexto laboral e no contexto da saúde, né? Isso, vamos para frente. Então a palavra comunicar se deriva do latim comunicare e tem como significado pôr em comum, ou seja, você transmitir informações de forma a se tornar comum a todos, né? Você conseguir disseminar palavras, informações, conteúdo com outras pessoas, divulgar, diversificar e, enfim, disseminar aí conteúdo, não é isso? Compreender a comunicação nada mais é do que um instrumento para cuidar de uma forma humanizada de um paciente, por exemplo, na medida em que permite a personalização da assistência e, subsequentemente, um cuidado de qualidade, competente e humanitário àquele que merece nossa atenção como ser humano, pessoa que é. Então, nós podemos ver aí nessa, de certa forma, definição e que a comunicação ela é extremamente importante quando nós estamos falando de seres humanos, de lidar com seres humanos, de tratar seres humanos, né? O cuidado com a vida, com a saúde dessas pessoas, com a qualidade de vida. Então, a comunicação ela é muito importante, né? Como ferramenta para poder conversar e para poder informar e para poder fazer com que essa pessoa se sinta melhor nas suas condições, mesmo diante de todo o sofrimento. Então, o que a gente precisa saber é que a comunicação é dividida em duas partes. Nós temos o conteúdo e temos o feedback, né? Então, nós passamos a transmissão de um conteúdo e temos o retorno desse conteúdo, né? Qual o impacto que essa comunicação gerou em um indivíduo. Então, a gente tem que considerar essas duas fases aí da comunicação de forma sem banalizar, né? De forma efetiva. Então, ainda nessa parte de compreender a comunicação, nós temos que é uma forma que pressupõe informação, domínio sobre o que queremos comunicar. Então, a gente tem que ter consciência plena, né, do que é que a gente vai estar. Então, a gente tem que ter consciência plena do que é que a gente vai estar abordando, né, qual é a nossa intenção, as emoções do que a gente está comunicando. Muitas vezes o profissional ele tem que ter ética e ele não pode transparecer suas emoções, né? A forma como a gente comunica muda muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Às vezes a pessoa está sensível também, é gestante, é um profissional de saúde gestante que vai dar uma notícia ruim a outro paciente. Então, tudo isso tem que ser considerado, todos esses fatores, sem falar que a própria história dessa pessoa vai influenciar, né? A forma como ela viveu a vida dela, os fatores, o que ela sofreu, tudo isso vai repercutir de maneira positiva ou negativa na transmissão dessa comunicação. Mas nós, enquanto profissionais, nós não podemos nos deixar levar por esses tipos de situação, né? Nós temos que ser devidamente treinados, obviamente que somos humanos, mas à medida do possível, né? Nós temos que ter padrões de comunicação de forma a tornar mais tranquila a passagem da informação para essas pessoas que estão no seu momento de vida mais frágil, né? Que é uma condição de saúde muitas vezes, né? E isso aí requer uma habilidade necessária, é necessário que o paciente, que o profissional se prepare, que tenha
noção do que está acontecendo ali, faça uma coisa bem feita, uma transmissão de informação bem feita. Então, voltando aqui, a comunicação, ela pressupõe a informação, né? Então, e o domínio do que queremos comunicar, a nossa intenção, a nossa emoção. Se você está tentando ali, de certa forma, criar um vínculo com o cliente, né, com o paciente. Então, basicamente é isso. A comunicação ela ocorre quando há uma intenção de informar e no caso da saúde, às vezes essa informação ela pode acontecer de forma a aproximar o paciente do profissional, o que pode favorecer, inclusive, a criação de um vínculo que vá trazer benefícios no sentido de uma maior adesão ao tratamento, por exemplo, né? E uma melhor compreensão do que está se passando com o paciente, né? Que muitas vezes isso fica prejudicado e o paciente não se sente bem acolhido, não se sente, começa a ficar em depressão ou às vezes desiste de tratamento, desiste de viver, enfim. As consequências são imensuráveis quando a comunicação não é feita de maneira mais tranquila e mais séria, não é isso? Então, nós temos aqui, então, algumas dimensões no processo. Dentre essas dimensões, nós podemos citar a dimensão verbal, que é a mais utilizada, né? É o falar, né? A gente conversar, né? A comunicação ser através da fala. Então, nada mais é do que a transmissão de informação através da linguagem escrita ou falada por meio de sons e de palavras. E nós temos também a não verbal, que, por incrível que pareça, as pessoas banalizam esse tipo de comunicação, mas ela é muito expressiva, que é a comunicação não verbal. Muitas vezes não importa nem o que você está falando. Quando você está com um semblante muitas vezes preocupado, você tentando despreocupar uma pessoa, mas com o semblante de uma pessoa preocupada, você não está fazendo nada. Então, tudo isso são algumas ferramentas, algumas coisas que você tem que estar atento, né, enquanto profissional, e que precisa tentar se controlar, padronizar esse tipo de processo de comunicação para que não aconteça o pior, né? O paciente acabe tendo uma recaída, um processo aí de depressão, uma piora, né? Uma consequência negativa. Então, de toda forma, a dimensão do processo não verbal, ela não é banalizada, não deve ser banalizada. Ela qualifica a linguagem verbal, né? Ela adiciona informações à informação, à linguagem verbal. Então, permite a demonstração e compreensão dos sentimentos que estão ali envolvidos, não é isso? Então, é importante demais se atentar a como você está transmitindo essa informação. Mesmo que ela tenha a dimensão verbal, você tem que estar atento ao que você está transmitindo de forma não verbal também, como até mesmo postura corporal, né, expressões da face, tudo isso vai corroborar com a sua comunicação. E a finalidade da comunicação não verbal é basicamente complementar a comunicação verbal. Muitas vezes ela contradiz a comunicação verbal, o que pode ser prejudicial, como a gente já conversou. Ela pode substituir a comunicação verbal. Uma pessoa chega para você conversando, fazendo uma pergunta, e você com uma expressão consegue responder, com o olhar, não é isso? Uma risada, ou, enfim, diversas formas. E você pode também, com a comunicação não verbal, conseguir demonstrar os seus sentimentos, o que determinados ambientes não permitem, né? Que o interessante é você ter consciência desses processos para que você possa controlar eles numa situação em que seja delicada a informação que você está transmitindo. Então, ainda na comunicação não verbal, nós temos que as demais comunicações podem seguir o toque, capaz de ser terapêutico, e proporcionar a transmissão de energia e carinho, capaz ainda de ser acolhedor e humanizado em procedimentos. Então,
Uma forma de comunicação não verbal e que é pouco disseminada essa classificação, né, de quais são os tipos de comunicação não verbal, diz respeito ao próprio toque, que dependendo da situação pode ser uma coisa violenta, né, digamos que a pessoa vai fazer um procedimento lá, um curativo ou algo assim, e a forma que é conduzida aquele procedimento é uma forma mecânica, fria, que o profissional só vai ali e faz o procedimento de qualquer jeito, ou faz de forma que não seja humanizado, sem se preocupar com o que o paciente está sentindo, vai fazer muita diferença de um paciente, de um profissional que está ali com um toque mais humanizado, que tente fazer de forma que o paciente se sinta mais confortável, né? Que transmita carinho, né? Muitas vezes o toque ao examinar uma criança, né? Que ela já está ali numa situação, em criança normalmente é muito sensível, é muito frágil e ela se sente muito amedrontada diante de instituições de saúde. E o toque do profissional ao examiná-la vai fazer toda a diferença na comunicação com essa criança, vai facilitar essa comunicação, vai passar conforto, paz, tranquilidade, vai fazer com que ela se sinta mais confortável, que se ela se sinta segura, tá entendendo? Então é importante demais essa forma de comunicação e a gente não pode banalizar. E ela deve ser usada quando? Geralmente, o paciente se sente só, quando ele tem muita dor, quando está morrendo, né? Muitas vezes o próprio toque substitui a fala, não há mais o que se dizer, mas o toque diz tudo, né? Não sei se vocês já viram uma situação em que a gente fica com aqueles jargões, né? Que é cansativo, de tudo vai dar certo. Não sei, não, aqui não é o fim de tudo, ainda existe vida, não sei o que, você vai para um lugar melhor, enfim. Reze, peça conforto a Deus, né? Não sei, algumas frases que as pessoas tendem a dizer com frequência naquelas situações e que a pessoa já está cansada de ouvir. Muitas vezes ficar calada e a comunicação não verbal é o mais assertivo a fazer nesses casos. E, como eu disse, é uma ferramenta muito importante. Pode ter a autoestima diminuída, triste ou deprimido, consciência diminuída, despedida, né? Aquela sensação de despedida. Então o toque ele pode expressar, olha quantas coisas, né? Inúmeras coisas e de forma bem importante, né? De forma bem humanizada também. E aí, a posteriori, nós vamos falar um pouquinho a segunda etapa da aula, que diz respeito à linguagem corporal. Então, a gente teve a linguagem verbal, a informação, o tom, a forma que é transmitida essa informação. E nós falamos também do seu complemento, que pode ser realizado através da linguagem não verbal, que uma das expressões da linguagem não verbal pode ser as próprias feições, expressões faciais, né? Alguns jargões, algumas formas de falar, de exprimir alguma reação. E existe também o toque, né? O toque ele é imprescindível como um ato de comunicação não verbal que não deve ser banalizado ou pormenorizado, não é isso? E nós voltaremos já já com a segunda parte da aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte até agora e em breve nós retornaremos.